Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nesta manhã. Eu sou o professor Rodolfo e com muita alegria nós chegamos no nosso último dia de exposição no primeiro livro de Crônicas. Hoje nós vamos meditar nos capítulos de número 28 e 29. Eu convido você a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Deus, Senhor nosso Pai, Pai que está no céu, seja louvado, engrandecido e exaltado o teu nome. Nós te adoramos, ó Deus, nesta manhã, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, por mais um dia que o Senhor coloca diante de nós, um dia que seja para a tua glória, que seja para a honra do teu nome. Ó Deus, nós te louvamos por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra. Pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, nos ajudando a entender, compreender ao Senhor, conhecer ao Senhor e conhecer a tua vontade expressa na tua palavra, a Bíblia Sagrada. Ajuda-nos, Senhor, abre o nosso entendimento, dá-nos um coração que seja propício a obedecer os teus mandamentos, as tuas leis e os teus estatutos. Sem a tua ajuda e sem o auxílio do teu Espírito Santo, dando-nos coração para isso, não é possível obedecer-te. Somente com o teu auxílio, com a tua intervenção no nosso coração e no nosso espírito, é que teremos prazer na tua lei e nos teus mandamentos, e assim habilitados para conhecer ao Senhor, obedecer ao Senhor e praticar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pela leitura de mais um livro da tua palavra. Obrigado pelos irmãos que estão lendo e meditando conosco. Nós te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome de Jesus, o teu Filho. Capítulo de número 28. Em uma transição sábia, Davi não deixa o reino sem sucessor, mas ele deixa tudo preparado para seu filho Salomão assumir quando ele morrer. Sabemos que quando Davi estava velho e fraco na cama, o filho Adonias tentou usurpar o trono. Natã e Batseba tiveram um papel fundamental, e a cerimônia a seguir selou o desejo do rei Davi de cumprir a palavra que Deus havia lhe falado, de fazer rei a Salomão seu filho. Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, príncipes das tribos, capitães das turmas que serviam o rei, administradores, seus filhos, oficiais, poderosos e todos os homens valentes. Davi expõe como teve o desejo no coração de edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. Novamente, Davi explica que Deus lhe falou que não seria ele a edificar o templo. Davi conta que foi escolhido por Deus entre os irmãos dele para ser rei em Israel. Deus escolheu Judá por soberano e a casa do pai de Davi dentro da casa de Judá. Deus deu muitos filhos a Davi, muitos filhos, mas escolheu a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel, dizendo que Salomão edificaria a casa do Senhor, pois Deus o escolheu para filho e prometeu ser pai de Salomão e estabelecer seu reino para sempre. E aqui aparece uma questão importante, a conjunção se, que indica condição. E a condição era de que Salomão deveria perseverar em cumprir os mandamentos e os juízos de Deus. Davi aconselha ao povo para guardar e buscar os mandamentos do Senhor.
e aconselha a Salomão a conhecer o Deus de seu pai Davi e servi-lo de coração perfeito e alma voluntária, pois o Senhor sonda e conhece as imaginações dos pensamentos humanos. Se Salomão buscasse a Deus, ele se deixaria achar por Salomão. E se o deixasse, Deus o rejeitaria para sempre. No que Salomão deveria se esforçar e fazer a obra que foi escolhido por Deus para fazer. Davi entrega a planta a Salomão, com todos os compartimentos e repartições do templo, e a planta de tudo o que tinha em mente, também todo o projeto da escala das turmas dos sacerdotes e levitas, e toda a obra do ministério da casa do Senhor. Entregou a Salomão toda a matéria-prima que seria utilizada para a construção e para os utensílios do templo, ouro e prata, conforme o peso necessário para cada utensílio, e para a arca do Senhor e seus querubins. Davi conta que o Senhor deu a ele todo o projeto por escrito. Davi fala a Salomão novamente: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará e nem te desamparará, até que acabes toda a obra da casa do Senhor. Davi está na presença de todos os príncipes e chefes e oficiais diante deles. Garante a Salomão que todos estavam com ele para toda a obra. Capítulo 29. Davi fala a todo Israel que Deus escolheu a Salomão, e ele ainda era moço, e a obra grande, pois era obra para o Senhor. Davi novamente testemunha como se empenhou para deixar tudo preparado para a casa do seu Deus. Todo o ouro, toda a prata, o cobre, o ferro, madeira, pedras de ônix, diversas outras pedras preciosas, mármore, tudo isso porque Davi amou o projeto do templo do Senhor. Davi ofertou também ouro e prata do seu tesouro particular para a construção do templo. Só do tesouro particular de Davi foram 100 toneladas de ouro e 240 toneladas de prata. E assim, após dar o exemplo, Davi chama o povo para ofertar também com generosidade. Ele foi atendido, pelo que todo o povo fizeram ofertas voluntárias, levantando-se 170 toneladas de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. O povo se alegrou com tudo o que se fez, porque de coração íntegro ofertaram. Davi se alegrou com grande alegria e louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, reconhecendo o poder, a magnificência, a honra, a vitória, a glória, a força, a majestade do Senhor, e reconhece que tudo vem dele, e tudo o que deram o que veio, o que receberam das próprias mãos do Senhor. Davi reconhece que o povo do Senhor é peregrino na terra, e seus dias são como sombra, e sem Deus não há esperança para o povo. E com sinceridade ele e o povo haviam ofertado para o Senhor. Ele ora ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que conserve isto nos pensamentos e no coração do povo, levando o coração do povo para ele próprio, o Senhor. Ora, também por Salomão, pedindo ao Senhor que lhe dê coração perfeito para guardar os mandamentos, testemunhos e estatutos de Deus. Davi conclama o povo para adorar a Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor.
E no outro dia ofereceram sacrifícios e holocaustos em abundância. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande alegria, e pela segunda vez fizeram rei a Salomão, e ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia, desde os grandes até os filhos de Davi, os príncipes, os administradores, todos se submeteram a Salomão. E Deus engrandeceu muito a Salomão e lhe deu majestade real. Davi reinou por 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, de Natã o vidente e de Gade o profeta. Nós sabemos que o tabernáculo e o templo apontavam para Cristo Jesus e sua obra de resgate por sua igreja, do qual ele é o cabeça, o príncipe da paz. Portanto, não seria ideal que Davi lhe construísse o templo. A obra de Davi foi preparatória, de batalha e de conquistas, mas o seu filho, que deveria reinar em paz ininterrupta, deveria estar a cargo dessa obra. Também são importantes os versículos onde Davi deixa claro que não foi nada do que ele fez ou do que ele era que levaram a Deus a o escolher, mas por pura graça, Deus escolheu a Judá e pela mesma graça a casa de Jessé. E na casa de Jessé escolheu a Davi. Somente pela graça de Deus também nós somos escolhidos, não por obras, para que ninguém se glorie. Salomão era jovem, mas sabia perfeitamente quem era Deus. Mas Davi exorta-o a conhecer o Deus dele, Davi. Conhecer não só de ouvir falar, mas conhecer de perto e ter relacionamento com o Senhor. A nós, cristãos, também é importantíssimo conhecer a Deus com nossas próprias experiências íntimas com Ele. Davi dá a receita a Salomão, que também serve para nós, amando ao Senhor, servindo a Ele com o coração perfeito e puro e com a alma voluntária. Certamente o amor, a graça e o cuidado do Senhor serão manifestados a nós e poderemos dizer como Jó: meus ouvidos ouviam, agora os meus olhos te veem. Fica claro que Davi não foi guiado por seu próprio gosto ou opinião quando desenhou, planejou todo o templo do Senhor, todos os detalhes, as tabelas, as turmas, a maneira como eles deveriam trocar de turno, mas for por expressa revelação da vontade de Deus que Davi foi guiado e assim ele desenvolveu todo o plano através da revelação do Senhor. E ele fez isso pela vontade do Senhor e não pela vontade própria. Tudo o que formos empreender na obra e no serviço do Senhor devem ser feitos de acordo com a soberana vontade de Deus, de maneira que nós, os seus servos, se quisermos servi-lo como ele deseja e como ele espera de nós, devemos nos esvaziar de todo o nosso ser e de toda a nossa vontade própria. A nossa opinião e a nossa visão não tem muita importância diante da vontade soberana de Deus. A vontade de Deus sempre deve prevalecer. Deus não se rende à vontade e a caprichos humanos. Ele deixou sua vontade expressa na Bíblia Sagrada, de modo que devemos nos empenhar na leitura e estudo da palavra do Senhor, para poder conhecer a Deus e a sua vontade. Devemos gastar tempo em oração, pedindo a direção do Espírito Santo, porque as coisas espirituais não podem ser desempenhadas na carne.
Assim nós finalizamos o primeiro livro de Crônicas. Eu louvo a Deus por sua vida e peço ao Senhor que Ele continue te abençoando, te dando vigor, força e desejo de continuar na caminhada da leitura da palavra do Senhor.